Boa noite, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael, sou um dos pastores aqui da Rede. E é um prazer. Hoje a gente está aqui no colégio. A gente está cada vez mais ocupando os espaços. Daqui a pouco o colégio é nosso, né? E a gente daqui a pouco está do outro lado, que também está construindo o espaço da Rede. Não sei se eu posso dar um spoiler, mas tem algo muito bom reservado para os jovens nesse novo espaço. Então a gente está já chegando próximo, sabe? A gente está ocupando os espaços aqui no colégio com a intenção daqui a pouco de se apropriar. Bom, hoje eu queria conversar com você. Hoje é um dia em que o vento soprou um pouco e a gente já colocou blusa, né? Ou seja, a gente já está com frio, tem gente que já está como se estivesse no inverno ainda, né? Essa semana o calor bateu e hoje, de repente, do nada, a temperatura já caiu. E a gente já começa a sentir frio em Indaiatuba, né? Uma loucura. Bom, eu queria conversar com vocês hoje sobre a essência do Evangelho. Recentemente eu passei por um momento um tanto quanto reflexivo em um velório, em que eu tive a oportunidade de fazer um velório de alguém que eu não conhecia e de alguém que também não era um seguidor de Jesus, não conhecia Jesus. E o triste era que era o pai de uma jovem. A jovem, eu acho que tinha 22 anos. E durante o velório, eu sou uma pessoa muito contemplativa, eu gosto de observar. E quando eu cheguei, comecei a observar as pessoas, comecei a observar as palavras que eram faladas, os gestos que eram feitos. E uma coisa que eu percebi é que enquanto aquela jovem de 22 anos estava velando seu pai, e enquanto, caminhando com uma pessoa no velório, com quem entrou em contato comigo, ela contando um pouco da história, eu descobri que ela foi criada pelo pai sozinha. E sabe o que é mais interessante daquele velório? Não tinha uma amiga para dar um abraço nessa jovem de 22 anos que estava enterrando seu pai. Só tinha pessoas mais velhas. Mas com toda certeza, essa mesma moça tinha diversos seguidores no Instagram. Mas não tinha ninguém para dar um abraço, não tinha ninguém para ouvir, não tinha ninguém para estar perto, para sentir a dor, para estar ali como um amparo, como lugar de refúgio e de segurança. Não tinha nenhum jovem. E eu comentei com essa moça que estava do meu lado, que era da Rede. Eu falei assim, que triste. Porque parece que a gente perdeu o significado de amizade. Hoje o que a gente quer é seguidores. Nós queremos seguidores no Instagram, nós queremos que as pessoas vejam as nossas publicações, nós queremos curtida, nós queremos comentário, nós queremos aumentar o nosso ego e nós perdemos o significado de amizade. Nós perdemos a lealdade, nós perdemos a confiança, nós perdemos o amor, nós perdemos a união. O que vem à sua mente quando você pensa sobre amizade? Quem são seus verdadeiros amigos? Quem serão os amigos que vai estar com você num velório um dia, e você vai abraçar eles e você vai se derramar nos braços deles? Porque é uma pessoa que caminha com você. Quem é? Nós estamos aqui no Pulse House de férias, falando sobre Gálatas, e agora nós estamos no último capítulo. E parece que agora Paulo, depois de muitos conceitos teológicos, de muitas definições, de muitas desconstruções, de muitas exortações, Paulo agora começa a dar aspectos práticos. Uma vez que nós conhecemos a Jesus, uma vez que nós encontramos com Ele, uma vez que temos uma experiência real com Ele, compreendemos aquilo que Ele fez por nós na pessoa de Jesus e quem nós somos, agora existem umas implicações práticas na nossa vida, porque é impossível conhecer a Jesus e não ser transformado por Ele. Vocês viram com o Felipe na semana passada sobre o fruto do Espírito, vocês viram sobre liberdade cristã. Paulo agora está dando alguns conceitos práticos da mudança, da operação de Deus em nós. Isso é muito interessante, eu quero trazer... Eita, parou aqui? Deixa eu voltar para o... Quero trazer alguns dados. Olha que interessante esses dados.
O Brasil ficou em primeiro lugar entre os 20 países que consomem pornografia entre os jovens. Aí tem alguns dados aqui que eu não vou passar por detalhes, mas essa é uma realidade, infelizmente. Mas olha que interessante, alguns dados aqui sobre a solidão. 72% das meninas sentem-se sozinhas. 59% são meninos. 71% passam por grave crise de ansiedade. 62% homens. Depressão, pensamento de suicídio, tentativa de suicídio e etc. Isso são dados tristes da nossa juventude. O outro dado mostra que o Brasil é o maior país em que as pessoas se sentem sozinhas. Mas nós somos o maior país que consome redes sociais. Olha que interessante, 1 em cada 3 entrevistados no Brasil já relatou o pensamento suicida nos 3 meses anteriores. 3 em cada 10 adolescentes e jovens não casados foram sexualmente ativos nos 3 meses anteriores. 6 em cada 10 entrevistados dizem que viram pornografia recentemente, tornando o Brasil o principal país nesse quesito. O Brasil está entre os primeiros 5 dos 20 países na taxa de ideação suicida em nosso estudo global. Depressão, crise de ansiedade. Talvez alguns dados aqui é você. Talvez você se encaixe, por mais que alguém não te entrevistou, mas é a realidade sua. Você conhece o que passa no seu coração, você conhece a realidade que passa no seu quarto, você sabe aquilo que passa no banheiro. São dados tristes, são dados reais, são dados que parece que nós postamos uma foto sorrindo, parece que está tudo bem, uma música legal, mas quando a gente parte para dormir, quando a gente escova os dentes, prepara a cama, quando a gente deita, parece que há um vazio. Parece que perdeu o significado. Parece que os seguidores sumiram. E a gente não consegue mais ter esse prazer, a gente não consegue ter mais a felicidade, a alegria, o contentamento. Esses são... Olha outros dados. 66% dos jovens universitários cristãos se afastam da igreja durante o período da universidade. Olha que triste. 66% saíram. Por que saíram? 34% por influência da faculdade, 32% membros da igreja, parecem julgadores ou hipócritas, 29% não se sentem mais conectados com pessoas da igreja, e 25% discordam da igreja sobre questões políticas ou sociais. 24% responsabilidades de trabalho. Aí tem a taxa de saída. Há uma crise em nós. Há uma dor em nossos corações, há uma angústia em nós, que muitas das vezes é mais forte do que nós. Que parece que a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente sabe com quem a gente quer caminhar, mas parece que nós não temos força, parece que a vista fica ofuscada, a gente não consegue identificar as placas, parece que o caminho começa a ficar escuro durante a caminhada. Porque parece que a gente está padecendo, parece que a gente está sofrendo, parece que a gente está morrendo aos poucos, mas a gente está morrendo sozinho. Qual foi a última vez que você compartilhou alguma dificuldade sua com alguém? Qual foi a última vez que você sentou para conversar com alguém, para dizer, não estou bem. Eu não sou o que você está pensando que eu sou pior. Essa semana eu sentei com uma pessoa que eu fui aconselhá-la e ela disse assim, eu não sei mais lidar com a mentira. Porque para mentir, eu preciso construir outras mentiras e eu criei uma imagem. E eu cheguei no momento da minha vida que eu não sei lidar mais com essa imagem. E eu estou aqui porque eu preciso dizer muitas coisas para você. Ele mandou uma mensagem assim para mim, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa. Parece que chega algum momento em que é necessário mudar. É necessário experimentar uma transformação. É necessário sair do lugar. É necessário ir em direção às pessoas.
Você que talvez leu Gálatas, talvez você esteja pensando o que isso tem a ver com o capítulo 6. Bom, será que o Evangelho não tem respostas para as dores, para as dificuldades que nós temos? Qual que é o papel da igreja diante dessas dores, dessas dificuldades, dessas lutas? Qual que é o papel? Será que Deus nos chamou somente para a gente ter um encontro aqui, num ambiente legal, agradável, uma estética maravilhosa, pessoas que se vestem bem, sorridentes, engraçadas? Será que Deus nos chamou somente para esse encontro de sexta e simplesmente cada um para o seu lado? Será que Deus nos chamou para ter esses encontros pontuais, aleatórios, sem intencionalidade? Será que Deus nos chamou para isso? Por isso eu quero bater novamente, quem são os seus amigos de verdade? Quem são as pessoas com quem você pode contar? Eu sei que está passando pela sua mente, eu não tenho ninguém. Se a gente for levar a fundo, nós não temos ninguém, de fato, para abrir o nosso coração. Nós temos dificuldade para falar com os nossos pais. Homens, então, piorou. Se eu abrir para você a planilha do aconselhamento aqui da Red, 99% é mulher. 1% é homem. Porque homens se enchem da sua masculinidade, se enchem do seu machismo, se enchem do seu orgulho, da sua prepotência e dizem, eu não preciso de ajuda. Enquanto as mulheres muitas vezes procuram ajuda, os homens não procuram ajuda. Mas de fato a gente tem pensado sobre isso, sobre que nada do que fazemos é possível levar a gente para uma eternidade. Isso que Gálatas está dizendo, que não existe nada que façamos ou deixamos de fazer para garantir a vida eterna, para garantir um relacionamento com Deus. A única forma de nós nos aproximarmos de Deus é por meio de Jesus. Jesus é suficiente, a sua obra é suficiente, a cruz é suficiente, tudo que ele fez por nós é suficiente. E ele é o meio, o instrumento, o mediador para que eu e você tenhamos comunhão e relacionamento com Deus. O que o Evangelho pode nos ajudar a lidar com os relacionamentos? Queridos, você está aqui, a sua dor é real, a sua angústia é real, a sua dúvida é real, a sua ansiedade é real, a sua pornografia é real, a sua depressão é real, a sua mentira é real. Tudo que você sente, tudo que você vive, tudo que você experimenta, tudo que você coloca para fora é real. Sua dor é real. Mas como é que o Evangelho oferece esperança? Como que o Evangelho nos ajuda a lidar com os nossos relacionamentos? Que diferença o Evangelho faz na minha e na sua vida enquanto amigos, enquanto pertencentes de uma igreja, enquanto membros da Red, enquanto frequentadores do Pulso Jovens? O que o Evangelho tem como resposta para nós? Eu vou te dizer, o que você procura lá fora é insuficiente para responder todas as suas dúvidas, todas as inquietações do seu coração. Somente o Evangelho é capaz de transformar o seu coração e te tirar dessa dor real que você vivencia. Somente o Evangelho. É por isso que Gálatas começa sobre cuidar de pessoas. O capítulo 6 começa assim. E a essência do Evangelho é cuidar de pessoas. Não sei você, mas esses dados muitas das vezes mostram que parece que na luta contra o pecado, na luta contra a dor, na luta contra as minhas falhas pessoais, nós falamos assim, é Jesus e eu. Eu e Jesus. Não quero compartilhar com as pessoas, não quero dizer o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que as pessoas pensarão de mim. Eu preciso manter uma imagem, eu preciso manter um status. Deixa eu quieto. Sabe aquele jargão que existe por aí afora de que
Cada um cuida da sua vida. Sabe, talvez você já disse isso. Nossa, tem tanta gente cuidando da minha vida. Se cada um cuidasse da sua, o mundo seria melhor. Mas deixa eu te falar. No reino de Deus, no relacionamento com Jesus, não existe essa de cada um com o seu problema. Ema, 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 cada um com o seu problema. Não existe isso. No Evangelho, na relação que nós temos como irmãos, na relação que nós temos como pertencentes da família de Deus, o seu problema me pertence. E o meu problema te pertence. E a primeira questão que Paulo está dizendo aqui é que aqueles, no versículo 26, no 25, no capítulo 5, ele fala assim sobre viver no Espírito. E a forma de viver no Espírito é, primeiramente, cuidar de pessoas. Não dá para dizer que nós estamos crescendo no relacionamento com Jesus, mas não estamos amando as pessoas. Porque se eu dizer que eu estou crescendo no relacionamento com Deus verticalmente, mas horizontalmente eu não consigo ter relacionamento com meus pais, não consigo ter relacionamento com o meu semelhante, com o meu próximo, tem algo errado. É mentira. Você não está relacionando com Deus, você está se relacionando com uma imagem de Deus. Porque o relacionamento com Jesus de verdade produz uma transformação em nós, que os nossos relacionamentos horizontais experimentam de algo único, de uma mudança, de uma transformação. Se a nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, nós estamos dizendo que crescer no relacionamento com Jesus é amar a Deus mais e melhor. E amar as pessoas mais e melhor. Essa é a nossa missão. Então, uma vida no Espírito, a essência do Evangelho é cuidar de pessoas. Mas enquanto você se esconde como Adão e Eva, atrás da árvore, e não se expõe, você padecerá. Você não vai conseguir dar um passo. Você não vai conseguir sair daí. Você sempre permanecerá o mesmo, ano após ano. Promessas após promessas. Planejamentos após planejamentos. Disciplina após disciplina. Nada mudará. Porque uma vida que começa pelo Espírito, que é direcionada pelo Espírito, começa primeiramente com cuidar de pessoas. Em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1, Paulo começa assim: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide-se para não ser tentado. Paulo está dizendo que eu e você, que conhecemos a Jesus, estamos indo numa direção. Só que essa direção, nós muitas das vezes pegamos uma rota alternativa. A ideia de, se alguém for vencido pelo pecado, é alguém que está no caminho e sai do caminho. Paulo está dizendo que no nosso relacionamento com Deus é comum, muitas das vezes, sermos surpreendidos pelo pecado. É aquele momento em que a gente dá muita confiança ao nosso próprio coração. Nós subestimamos nosso coração e muitas das vezes nos entregamos ao pecado e cedemos ao seu engano, confiando nas suas promessas. E saímos da direção, pegamos uma rota que não é devida. E nesse momento, Paulo fala que nós precisamos voltar. Porque o caminho, muitas das vezes, que escolhemos é um caminho de morte. Por isso que Paulo começa dizendo, se alguém for vencido pelo pecado, aqui não é uma ideia de que alguém está cometendo algo deliberadamente. Não, é alguém que foi surpreendido pelo pecado. A ideia também é de alguém como se fosse um peixe que foi apanhado pela isca, atraído pelo desejo, pela cobiça, pelo anseio do coração, ao ponto de ser tragado, ao ponto de ser caçado. Alguém que se perdeu, alguém que estava indo numa direção e pegou uma rota. Isso é eu e você. Essa é a minha e a sua vida. Nós estamos caminhando, mas muitas das vezes tropeçamos, caímos, saímos da direção. O problema é que nós não compartilhamos isso com ninguém, nós guardamos isso. E muitas das vezes nós estamos tão distantes
que não conseguimos enxergar a esperança mais para nós. Então é comum, na minha e na sua vida, nós pegarmos uma rota que não é o que Deus desejou para nós e saímos do caminho. E Paulo começa a dizer que se alguém for surpreendido pelo pecado, alguém precisa fazer alguma coisa. Ele identifica o problema e ele diz que vocês que são guiados pelo Espírito. Paulo não está dizendo aqui que existe uma categoria de pessoas da elite em que são os super espirituais. Não. No decorrer da carta, se você estudou, se você leu, se você tem acompanhado as pregações, tudo que nós temos é o Espírito. O meu espírito não é diferente do seu. Não é porque eu exerço uma função pastoral, não é porque o Arthur é o pastor, que ele tem um espírito maior do que o seu. O mesmo Deus que entrou na minha vida, entrou na sua. Deus não entrou 70%, 80%, 99,9999%. Não. Ele entrou completamente na nossa vida. Esse espírito, então, ele guia a nossa vida. Então, Paulo não está dizendo aqui que existe uma categoria de pessoas específicas, super espirituais, que vai conduzir alguém de volta para o caminho. Não. Ele está dizendo que isso aqui é o natural da igreja. Todos nós temos o Espírito Santo. Uma vez que nós cremos em Jesus, depositamos a nossa fé nele, o Espírito Santo de Deus entrou em nós. Nós somos morada, nós somos templo. Ele habita em nós. Então ele está dizendo que se alguém for surpreendido, quem deve ajudar essa pessoa são os que são guiados pelo Espírito. Eu e você. Continuando o versículo, ele diz que como a gente deve fazer isso. O que a gente deve? Ajudar essa pessoa a voltar para o caminho. Você e eu temos pessoas que conhecemos que já não estão mais nesse caminho. E Paulo está nos desafiando a movermos no Espírito para irmos em direção a essa pessoa e trazê-la de volta para o caminho. O que Deus está dizendo aqui é que eu e você somos instrumentos, um na vida do outro. O que Deus quer fazer na sua vida passa por pessoas. Porque o projeto de Deus é um projeto comunitário. É um projeto coletivo, é para a sua igreja. Não tem como crescermos no relacionamento com Jesus sem desfrutarmos de amizades, sem desfrutarmos de intencionalidade nos nossos relacionamentos. Porque Deus não nos chamou para viver uma vida cristã como se fosse uma carreira solo. A vida cristã não é uma carreira solo. Ela é uma carreira comunitária. Nós estamos correndo a mesma corrida, nós estamos indo para a mesma direção. E Paulo está dizendo que nós precisamos ajudar as pessoas que estão padecendo. Então, aqueles dados de pessoas depressivas, com ansiedade, com pornografia e N outros pecados, eu e você somos responsáveis por elas. As pessoas que saem da igreja, as pessoas que saem desse relacionamento com Jesus por causa da universidade, por influência, nós somos responsáveis pela vida dela. Nós precisamos ajudá-las da melhor forma possível. E Paulo fala como que a gente deve ajudar? Com o espírito de mansidão. Mansidão, se você voltar no capítulo 5, é um fruto do Espírito. O Espírito de Deus está nos potencializando a agir, a mover em direção a essa pessoa com mansidão. Não com olhar de superioridade. Uma vez que Paulo já mostrou que é o Evangelho, de que ninguém pode ser salvo, de que diante de Deus todo mundo é farinha do mesmo saco. Todo mundo pertence à mesma laia. Não tem melhor do que ninguém. Ninguém consegue subir num degrau e falar assim, olha, eu estou aqui, estou avistando todo mundo aqui. Né? Não existe isso. Mas Paulo está dizendo que com mansidão, eu e você, pelo Espírito, podemos nos mover em direção a outra pessoa para ajudá-la a trazer de volta para o... Tenho vivido essa experiência como pai, em que a Lizzie está começando a andar. Minha filha tem 1 ano e 1 mês. Ela está dando as primeiras pisadinhas assim, um pouco mais soltas. Daqui a pouco já está soltando a mão. Agora ela está só segurando uma mão só.
tem hora que eu vejo que ela vai para uma direção e eu falo assim, opa, vai bater? Vem cá. Eu seguro. Aí ela vem com o bracinho assim, segura. É isso que Paulo está dizendo. Que nós temos condições, pelo Espírito Santo de Deus, de nos movermos em direção de pessoas que saíram do caminho para puxá-las pela mão e dizer, o caminho é aqui. A placa está ali. Olha a sinalização. A luz está ali. Eu estou querendo trazer tudo isso para vocês. Porque se você é filho de Deus, você nunca está sozinho. Se você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus, você nunca está sozinho. Se você se isola, é por escolha sua. Porque nós oferecemos N oportunidades para que você possa se relacionar. E a partir desses relacionamentos, experimentar uma transformação que Deus quer operar em você através disso. Eu sei que muitas das vezes a gente quer estar com muitos amigos, mas certos dias a gente quer estar sozinho. Parece que muitas das vezes bate uma bad na gente, a gente fala assim, não quero ninguém, não quero ouvir ninguém, quero ficar no meu quarto, é eu e minha Netflix aqui, é eu e minha série. Mas Deus nos chama para relacionamentos intencionais, para que eu e você participemos da vida um do outro, de forma com que Jesus seja formado na vida das pessoas. Aquilo que Paulo fala, que quando ele olha para a igreja, ele fala assim, eu sinto dores de parto, porque vocês ainda não estão parecidos com Jesus. Então Paulo começa a orientar, a cuidar de pessoas, e ele diz, cada um cuide para não ser tentado. Paulo está alertando aqui porque é natural nosso quando a gente sabe, quando a gente ouve, quando a gente vê alguém cometendo algum tipo de pecado, o natural nosso é olhar para as pessoas com superioridade. Nossa, como pode aquela pessoa fazer isso? Vai todo culto. Participa da equipe do Pulse House. Como que pode? Estava cantando, estava pregando, estava ensinando. Como que pode alguém fazer o que a pessoa faz? Então é natural nós, quando olharmos para as pessoas que estão caindo, cedendo a um pecado, nos sentirmos superiores. E Paulo está dizendo, cuidado. Paulo está dizendo que Deus é o único capaz de resolver a nossa autoimagem. Porque Ele destrói essa autoimagem e cria uma nova imagem em nós, em que a gente não se sente superior ao outro, mas nem também inferior. Superior porque é natural nós acreditar que o progresso da nossa espiritualidade é fruto das nossas próprias mãos. Ou seja, se eu estou onde estou, se faço o que faço, é porque de alguma forma eu construí isso. Eu cheguei lá. E a nossa atitude é, eu sou melhor do que você. Nós nos achamos. Pode ser sincero. É tipo torcer para um time, sabe? O cara acredita que o time dele é o melhor. Por exemplo, eu acredito que o melhor time do Brasil é o São Paulo. Isso. Boa. Tá vendo? Tem São Paulinos aqui? Olha aí, ó. Bom, tem corintianos aqui? Olha isso, olha isso. Tem flamenguistas aqui? Eu não sei se foi alguém ou se foi um pássaro assim que passou, né? Nós acreditamos nessa superioridade, nessa mentira. Como acreditar num time que é o melhor do mundo? Não é. Não é. É mentira. Diferente se eu falar aqui quem tem mais títulos nacionais e internacionais, aí é outra situação, né? Mas Deus vem e resolve esse ar de superioridade que é em nós, dizendo, não, você não é tudo isso. Deixa eu te mostrar. Olha para minha lei. Você consegue amar as pessoas?
Não, eu só causo intriga. Eu tenho inveja das pessoas, eu odeio as pessoas. Eu bloqueio as pessoas. Eu cancelo a pessoa. Não consigo. Você consegue me amar? Não, não consigo. Eu amo a minha história, eu amo o meu nome. Eu amo a mim mesmo, mas eu não te amo, Senhor. Então a lei de Deus nos colocou no nosso lugar. Nós não somos nada, nós somos pó. Mas ao mesmo tempo, nós não precisamos ter o espírito de inferioridade contra as pessoas. Sabe aquilo que as pessoas são de baixa estima? Não. Porque o Evangelho nos diz que nós somos amados e aceitos por Ele. Então o Evangelho é capaz de mudar a nossa imagem, criando uma imagem de Cristo em nós. Ao ponto de sermos humildes, mas também ousados. Então, quando eu e você ver pessoas que estão apartando do caminho, nós não vamos na nossa moralidade, nós não vamos na nossa ética, nós não vamos no nosso comportamento, nós não vamos a partir da nossa conduta, da nossa performance, nós vamos por causa do Evangelho. Eu e você estamos na vida um do outro para lembrarmos do que Deus fez por nós. E não quando você está crescendo no relacionamento com Jesus. E quando você chega para exortar alguém, você fala assim, não, está se achando muito, né? Não, gente. Se alguém daqui, do seu relacionamento, do seu PG, do ministério de voluntariado, se alguém chegar em você para te exortar, ele está indo por causa do Evangelho. Quantos assistiram aqui aquele filme Até o Último Homem? Legal. A história de um jovem que vai para a Segunda Guerra Mundial e ele tem o propósito de não pegar nenhuma arma de fogo. Olha a loucura, né? E é uma história real. Se você não assistiu, é uma história real. E ele vai para a guerra e tem um momento lá no final em que ele fala assim, Deus, eu preciso ouvir sua voz. O que o Senhor quer de mim? E a guerra acontecendo. Pessoas já estavam mortas. Outros estavam feridos. E ele era um médico, um socorrista. E de repente ele escuta uma pessoa assim, socorro! E ele fala assim, eu entendi o que o Senhor quer. E ele se move em direção às pessoas. E ele salva naquela noite. E cada pessoa que ele ia salvando, ele fala assim, Deus, me ajuda. Mais um. Mais um. Mais um. É isso que Paulo está dizendo para nós. Que existe na guerra soldados feridos. E eles estão gritando, me ajuda. Me socorre. Me tira daqui. Já está parando o coração. Já não estou conseguindo mais respirar. Já não aguento mais a dor. E eu e você somos esse soldado que entendemos que nós precisamos ajudar uns aos outros a crescer no relacionamento com Jesus. Faz sentido? Quem são seus amigos? Com quem você compartilha as dores, os sofrimentos, os pecados que você luta? Provérbios fala que o insensato, aquele que ignora a sabedoria de Deus, ele se isola. E se isolar é militar contra a sabedoria. Deus não chamou a gente para se isolar. Deus chamou a gente para viver em comunidade, para compartilhar a nossa vida. Eu sei que a igreja, muitas das vezes, é muito mais um ambiente onde a gente ostenta a nossa espiritualidade do que compartilha nossas fraquezas. Muito mais. Mas Deus não chamou a gente para ostentar a nossa espiritualidade. Deus chamou a gente para compartilhar a nossa fraqueza. Porque todos nós somos fracos. Mas temos um grande Salvador que é Jesus. E Jesus pode te tirar desse lugar que você está através de pessoas. Então, se você está orando a Deus, Deus me ajuda. Deus, eu não aguento mais. Deus vai enviar pessoas para você. Porque Deus se move através de nós.
e Ele está olhando para nós. O versículo 2 continua dizendo que ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que há fardos em nós que nós não conseguimos carregar sozinhos. Nós precisamos do apoio de outras pessoas. E ao fazer isso, perceba, é uma ordem. Ele diz, levem o fardo uns dos outros. Obedeçam, porque dessa forma você cumpre a lei de Cristo. Mas infelizmente, a gente está olhando o nosso celular enquanto há pessoas morrendo ao nosso lado. Qual foi a última vez que você ajudou alguém? Qual foi a última vez que você se dispôs para ouvir? E a maior atitude de amor é ouvir uma pessoa. Paulo está dizendo que é uma ordem. Levem os fardos uns dos outros. Porque nós fazemos parte de uma família. Nós somos irmãos. Em mim e em você corre o mesmo sangue. Nós estamos assentados na mesma mesa. Nós temos o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. Não é sobre quem chega primeiro. É sobre chegarmos juntos. Então Paulo está dizendo, levem o fardo uns dos outros. Obedeçam, porque assim você cumpre a lei de Cristo. E a lei de Cristo é amar o próximo como a ti mesmo. Gente, o evangelho é simples. É amar o próximo como a ti mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Ele continua o versículo 3. Uma coisa que eu queria destacar com vocês. Na luta contra o pecado, nós vencemos juntos. Nós somos fortes estando juntos. A gente não vence o pecado sozinho. No processo e na provisão de Deus, é que Ele deu à igreja para que eu e você possamos nos relacionarmos uns com os outros, crescermos no relacionamento com Jesus e sermos cada vez mais transformados à sua imagem e semelhança. Então, na luta contra o pecado, juntos nós somos mais fortes. E não querer ser ajudado é tão pecado quanto negar ajuda, não estar disposto a ajudar. Não querer ser ajudado é tão pecado quanto não estar disposto a ajudar. Quem são as pessoas que Deus tem colocado nos nossos relacionamentos que precisam de nós? Qual foi a última vez que você perguntou, tá tudo bem? Posso orar por você? Como está aquela dificuldade que você tinha compartilhado comigo? Você está bem? Não desprezem, gente. De verdade. Eu aprendi isso com um pastor amigo. Quando alguém pergunta pra gente, alguém que ama a gente, alguém que conhece a gente, alguém que anda com a gente, se ele pergunta, tá tudo bem? É Deus te dando a oportunidade para dizer, não tá, eu preciso de ajuda. Mas a nossa resposta é, tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Muitas das vezes não está. Então Paulo está ajudando a gente a cuidar um dos outros. E como não ajudar quem está fraco? Paulo começa ensinando algumas lições e ele fala assim, se vocês consideram importante demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Aqui Paulo está combatendo a superioridade. Ou seja, se eu olho para o próximo e me acho melhor que ele, está errado. Porque eu tenho as mesmas condições de estar no mesmo lugar, de fazer as mesmas práticas, de tomar as mesmas decisões do que aquela pessoa. Porque nós temos o mesmo coração. Nós temos a mesma natureza. Então, se você se surpreende com alguns pecados, lembre-se que você tem total condição de praticar a mesma coisa. Você não é melhor do que ninguém. Paulo está alertando sobre isso.
E ele continua dizendo, no versículo 3, cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito, bem como não precisará se comparar com os outros. Ou seja, Paulo está dizendo que eu não preciso ficar me comparando com outra pessoa. Deus está dando a oportunidade para que aquele pecado que está sendo exposto seja um momento, uma oportunidade de crescimento em que Deus está dando para eu participar da vida do outro. Gente, que legal é saber que eu e você podemos fazer parte de história de pessoas que vão conhecer a Jesus, que estão conhecendo a Jesus. Deus está dando para nós uma oportunidade incrível de fazer parte do que Ele está fazendo no mundo, do que Ele está fazendo na história. E quando olhamos para a história bíblica, nós vemos que os homens de Deus tinham amigos, eles não andavam sozinhos. Eles estavam no meio da multidão, eles estavam com pequenos grupos, eles estavam vivendo a vida na vida. Ou seja, nós precisamos de pessoas. Não dá para crescer no relacionamento com Jesus sozinho, não dá para crescer no relacionamento com Jesus no seu quarto, trancado com o seu iPhone, assistindo os melhores pregadores do mundo, assistindo os melhores cursos da internet. Não dá. Nós precisamos estar aqui, tocando pessoas, sentindo as dores das pessoas, se relacionando, compartilhando a vida. Como alguém tinha dito no último Plus House que eu estava, compartilhando até o chulé. É isso. Porque Jesus veio para esse mundo, tomou o nosso lugar, se fez pobre. O Rei da Glória assumiu a forma humana por amor a nós. Na mesma semelhança, a gente precisa ir até o próximo e nos mover em direção a Ele. Paulo continua dizendo, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqui Paulo está dizendo que existem fardos pesados, que nós precisamos de pessoas, mas existem algumas coisas que nós temos a responsabilidade. E Deus não vai eximir nós da nossa responsabilidade diante dele. Existem fardos que nós precisamos compartilhar com algumas pessoas, mas existem algumas coisas que nós temos responsabilidade diante de Deus. Deus não vai chegar em nós para cobrar algo que Ele não pediu. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque nós temos responsabilidades diante dele por aquilo que Ele nos concedeu para fazer. Então Paulo está dizendo, e essa vida, na essência do Evangelho, movida pelo Espírito, é cuidar de pessoas. Deus está chamando a gente para tirar os olhos do nosso coração e colocar os nossos olhos para fora do outro. Então, quando você ficar sabendo de algum pecado, quando você vê alguém fazendo alguma coisa, tomando decisões erradas, não é para o Arthur que você deve procurar. Não é fazer fofoca alheia. Se você viu, é Deus te chamando para você ir até essa pessoa. Não, chamar o pastor aqui. Aí a gente faz a fofoca santa, sabe? Sabe aquele tipo assim, deixa eu compartilhar com você, porque eu estou preocupado. É isso aí. Então, sabe aquela pessoa? Pois é, eu vi no Stories que ela estava num lugar com uma pessoa fazendo isso. Deus não chamou a gente para isso. Deus te deu todas as condições para que você ajude pessoas a caminhar com Jesus. A caminhar com Ele. Continuando. Segundo, investir em pessoas. Gálatas 6, versículo 9 diz, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistimos. Paulo dá uma ordem aqui. Não cansemos de fazer o bem. E o contexto é de fato de investimento, de investir dinheiro, de ser generoso, de cuidar de pessoas, de, se for preciso dar algo, eu dou. Porque Paulo está usando aqui uma ilustração de que se eu planto, logo eu vou colher. Se eu semeio para o Espírito, eu vou colher santidade no Espírito. Ou seja, tudo que eu planto, de alguma forma, eu vou colher.
Então, Paulo está dizendo que nós não podemos cansar de fazer o bem. E que faz muito sentido na carta, porque aquelas pessoas que eram legalistas, e o legalista ele é orgulhoso porque ele se acha superior às pessoas, porque ele consegue obedecer a Deus, porque ele ora, porque ele faz devocional, porque ele vai nos cultos, ele é voluntário e etc. Ele se acha melhor do que outra pessoa. E o contexto vem dizer que as pessoas estavam desanimadas. Elas estavam desgastadas, porque existe um fardo muito grande que as pessoas estavam colocando em outras, e Paulo está dizendo, não deixe de fazer o bem às pessoas. Se você planta o bem, você colherá o bem. Paulo está chamando a gente para investir em pessoas, a dar o nosso tempo, a dar o nosso ouvido, a dar o café, a dar um pão de queijo. Aí é um mineiro, tá? Inclusive, minha esposa passou uns dias em Minas, ela chegou hoje, falei assim, você só entra no apartamento se tiver 2 queijos na mala. Se não, nem peço pro porteiro nem te liberar. Porque a gente precisa dar para o outro a nossa própria vida. Porque Deus nos chama para amar de forma sacrificial. É isso que Paulo está desconstruindo. Ele está pedindo, invista em pessoas. Existe uma promessa de que nós colheremos uma boa colheita. Todos nós temos uma riqueza que supre alguma pobreza de alguém. Todos nós temos alguma riqueza que supre alguma pobreza de alguém. Aqui não estou falando de pobreza material, econômica, social. Estou falando de abraço, de sorriso, de companheirismo, de união, de amor, de confiança. Então você tem uma pobreza que consegue suprir uma pobreza, você tem uma riqueza que consegue suprir uma pobreza de alguém. Quais são os tesouros que você está escondendo? Que você pode compartilhar com alguém? Investir em pessoas é a marca do Espírito em nós. É a essência do Evangelho. Se a gente não olha para pessoas, nós não estamos olhando para Deus. Porque o fariseu olha somente para si. E ele está disposto a ir contra as pessoas. Só que Paulo está dizendo, invista em pessoas. Porque se você planta o bem, você vai colher o bem. Paulo continua no versículo 10, dizendo, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família da fé. Paulo resgata aqui de que eu e você somos irmãos. Nós somos família. Gente, isso é muito precioso. Infelizmente, a gente olha um para o outro como concorrentes, como inimigos. Parece que nós estamos numa competição. Nós queremos a melhor oportunidade, nós queremos a melhor função, nós queremos ser visto. E se for necessário, a gente pisa nas pessoas para que a gente consiga aquilo que a gente quer. Só que Paulo está falando que essa não é a lógica. A gente não deve cansar de fazer o bem e aproveitar as oportunidades que Deus está dando para a gente. Quem foi na hamburgada? Ó, legal. Uma pessoa que está vindo na Red, ela foi na hamburgada e ela está poucos meses aqui na Red, né? Eu não fui, mas me contaram que tem algum momento em que as crianças compartilham o sonho, né? E os sonhos das crianças não são necessariamente, nossa, eu quero ganhar um carrinho, nossa, eu quero ganhar, sei lá, brinquedos, uma bicicleta, piscina e etc. Não. Muitas das vezes, o sonho das crianças é, eu quero que meu pai e com minha mãe parem de brigar. Eu quero apenas receber um amor, um cuidado, um carinho. Tanto que teve criança que grudou em um dos voluntários e não quis largar mais. Porque as pessoas são carentes
de amor, de afeto, de cuidado, de atenção, de presença. E a gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando para investir em pessoas. Quais são as pessoas que Deus está te dando e que você está investindo nelas? Nós estamos passando a nossa vida em branco. Nós não estamos deixando um legado. Paulo está convidando a gente a viver pelo Espírito, na essência do Evangelho, investindo em pessoas. Terceiro, confiar em Jesus. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Paulo agora conclui a sua carta. Ele está indo para os versículos finais. E ele diz que ele não tem no que se orgulhar, a não ser na cruz. Se ele olha para si, ele sabe que ele não alcança. O padrão é muito alto. E ele diz no versículo anterior que não é questão de uma observância de lei, de circuncisão ou não. Não é uma observância de uma liturgia, de práticas religiosas. Aqueles que estão movidos pelo Espírito, que vivem a essência do Evangelho, confia apenas em Jesus. Jesus é suficiente para a nossa vida com Ele. A gente não precisa buscar um conhecimento místico, uma experiência transcendente, uma pessoa especial. Não precisa acontecer alguma coisa mirabolante na nossa vida constantemente para que a gente cresça no relacionamento com Jesus. Não. Jesus é suficiente para eu e você vivermos a vontade de Deus. Tudo já nos foi dado para a vida e para a piedade. Ou seja, Deus já nos deu toda a graça necessária para que eu e você vivamos a vontade dele. Não está faltando nada para você viver. Se você acha que você precisa de algum momento, de algo que está faltando na sua vida, é mentira. O Evangelho nos diz que já não foi dado tudo. E Paulo olha para a sua vida e ele fala assim, eu confio em Cristo, em Jesus. Porque ele sabe que na cruz, nosso ego não aguenta. Na cruz, os nossos pecados são expostos. Na cruz, as nossas mentiras são expostas. Na cruz, nosso orgulho é exposto e ele é quebrado. Porque é uma loucura confiar na mensagem da cruz. Como John Stott diz, não importa, deixa eu passar, a cruz exclui todos os outros tipos de orgulho, pois nada na história ou no universo diminui tanto o nosso tamanho quanto a cruz. Se a gente em algum momento se achar, é porque nos esquecemos da cruz. Paulo está dizendo que aqueles que vivem o Evangelho, aqueles que são movidos pelo Espírito, não experimentam apenas uma transformação externa, mas é uma transformação interna. É uma mudança de dentro para fora. Por isso que no versículo 15 ele diz que não importa se é circuncisão ou não, o que importa é ser uma nova criação. Não importa em que família você nasceu, não importa quem é seu pai, não importa quem é sua mãe. Não importa. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o quão fundo você foi. O importante é você ter um encontro pessoal com Jesus. É aquele momento em que Jesus te chama pelo nome e você chama Jesus pelo nome. Qual foi esse momento que você encontrou Jesus? Porque entre o início da nossa vida, entre a morte, existe um fator importante que é a cruz. E ela precisa marcar a nossa vida. Qual foi o momento em que Jesus te chamou pelo nome? Qual foi o momento em que você teve um encontro pessoal com Ele? Qual foi o momento em que Ele preencheu o seu vazio? Qual foi o momento em que Ele mudou a sua direção? Qual foi o momento em que Ele deu sentido, propósito para você? Qual foi o momento? Não importa a sua história. O que importa é conhecer a Jesus. Aqueles que são guiados pelo Espírito, que vivem a essência do Evangelho, confia apenas em Jesus. Deus está nos chamando a confiar somente nele. Gálatas está nos apresentando a suficiência de Jesus. Jesus é suficiente para a nossa vida. Sabe o que você tanto procura? Sabe o que você tanto deseja?
Sabe o que você tanto sonha? Sabe o que você tanto anseia? Você só pode encontrar numa pessoa. E é a pessoa de Jesus. Isso. Não sei que tipo de sofrimento você está passando. Eu não sei que tipo de pecado você enfrenta. Eu não sei como você está. Mas o que Deus quer fazer na sua vida passa por essas pessoas aqui. Deus está chamando a gente para viver família. Para viver comunidade. Para viver irmandade. Para sermos brothers. Para tirarmos as nossas máscaras. Para expormos o nosso coração. E dizer, eu estou disposto a viver a transformação que Deus deseja operar em mim. E não a me esconder, mas me expor. Por isso que a essência do Evangelho é cuidar de pessoas, é investir em pessoas e é confiar em Jesus. Tire os olhos de si e coloque os olhos na cruz. Porque é pelo Evangelho que a gente move. O Evangelho que dá sentido ao que nós estamos fazendo aqui. Amém? Para refletir e praticar. Quem você pode chamar para caminhar com você? Quem você pode chamar para caminhar com você? E aqui eu estou falando de com quem que eu posso cultivar uma amizade intencional? Com quem que eu vou abrir meu coração? Com quem eu vou pedir oração? Com quem que eu vou chamar para sentir as minhas dores? Para ouvir minhas angústias? Para me ajudar a lidar com as dores? Para me ajudar a lidar com a escuridão do meu coração? Quem você vai chamar para caminhar com você? Segundo, não desanime. Deus está te dizendo, não desista. Não joga a toalha. Não abandone. Deus não desistiu de você. Por isso que Ele te deu Jesus. Continue fazendo bem às pessoas. Continue investindo em relacionamentos. Continue cultivando amizades. Continue aproveitando as oportunidades que Deus está te dando para investir em pessoas. Seja tempo, seja recursos financeiros, seja o seu ouvido, seja o que for. Não desista de fazer o bem. E terceiro, pregue o Evangelho todos os dias para você. Sabe quando a gente acorda, aquela cara amassada? Sabe? Você sabe o que eu estou dizendo. Você vai para o espelho, você olha para o espelho e fala assim, que bagaço. Quando você olhar para o espelho e fala assim, isso aqui sou eu, pecador, distante de Deus. Mas lava o seu rosto, se arruma, escove os seus dentes, penteie o seu cabelo. E lembre-se que você é amado por Deus. Você é uma nova criatura. Pregue o Evangelho para você todos os dias. Quero orar. Feche seus olhos. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por tua palavra. Que alegria fazer parte da sua família, Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu pessoas para crescer nesse relacionamento com o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou. Deus, o Senhor sabe as nossas dores. O Senhor sabe as nossas dificuldades. O Senhor sabe os nossos pecados. O Senhor sabe as nossas lutas, as nossas quedas. O Senhor nos conhece. Por isso nos sonda, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor passeia no meio da sua igreja. E Pai, visita cada coração aqui. Ajude-nos a criar relacionamentos intencionais para crescermos em santidade, para crescermos no relacionamento com o Senhor. Por favor, nos resgata de nós mesmos.
Não permita que a gente siga o nosso próprio coração. Mas nos ajude a olhar constantemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Por favor, Jesus, é a minha oração. Amém.